Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Eu ia elogiar minha esposa, por ter feito esse vídeo, porque ficou um vídeo maravilhoso, mas não teve som. Mas amém. Depois eu compartilhei com alguns. Meus irmãos, estou muito feliz de novamente estar aqui com vocês, compartilhando uma porção da palavra do Senhor. E para começar, eu queria contar uma breve história que aconteceu comigo e tem a ver com o que eu quero falar nessa noite. Quando eu cheguei aqui em 2019, alguns meses depois, eu fui conhecer Los Angeles. Fui conhecer alguns lugares ali de Los Angeles. E entre esses lugares que eu fui conhecer ali aquela placa de Hollywood, né? Acho que é uma placa famosa, todos nós conhecemos. E para chegar até lá, a gente foi de carro, eu e alguns conhecidos, nós fomos de carro. E aí você passa por meio de algumas casas. Bom, não sei se tem um outro caminho, mas o caminho que eu fiz foi esse. A gente passa por meio de umas casas. E aí até um certo ponto, desse ponto depois a gente vai a pé. E à medida que nós fomos chegando aí, a gente consegue olhar melhor a placa. E eu recordo que as pessoas que estavam comigo aí, algumas pessoas começaram a chorar de emoção, porque estavam vendo a primeira vez a placa de Hollywood, né? Porque no Brasil, nossa, artista de Hollywood, atriz de Hollywood. E na medida que nós íamos chegando, essas pessoas começaram a chorar, literalmente a chorar, algumas pessoas, porque uma jogava um videogame e apareciam essas placas lá de Hollywood no videogame, enfim. E aí na medida que nós fomos chegando, essas pessoas ficavam mais emocionadas e eu não conseguia compartilhar essa emoção com elas. E aí eu até pensei, eu acho que eu sou um pouco chato, enjoado, porque para mim tanto faz, é uma placa, E aí no momento em que nós chegamos aí, ficou mais claro, ficou maior. Para mim é a mesma coisa que se a gente olhar essa placa aqui de Sal de São Francisco, que está escrito ali, Sal de São Francisco. E o pessoal chorando, de emocionado, com emoção. E eu não consegui sentir essa emoção. Talvez como eu falei, talvez eu pensei, talvez eu seja um pouco enjoado em relação a isso. Mas só um quebra-gelo aqui, porque tem a ver com o que eu quero falar. Porque nesses últimos dias, e é interessante, eu gosto muito de estar ciente do que está acontecendo no mundo. E antes da política, né, da presidência, a candidatura à presidência, o mundo, né, digamos assim, Hollywood, ele foi novamente apareceu novamente no cenário mundial, dessa vez com alguns escândalos, né? Não sei se vocês estão a parte aí de algumas coisas que aconteceram em Hollywood nesses últimos tempos, algumas atrizes, alguns atores famosos. E dentre esses existe aí um empresário, não vou citar nomes, mas existe um empresário bilionário, que é rapper, empresário, que ele era empresário de vários artistas ali de Hollywood, agencia vários artistas de Hollywood, mas nesses últimos meses ele foi preso com uma série de crimes. Entre eles alguns acusaram de abusos, de manipulações e outras acusações graves. Então, nesses últimos meses nós vimos, ou algum de vocês podem ter visto essas coisas aí passando na internet, enfim, porque era o que mais se passava, era sobre isso. Cada dia era uma revelação nova, de um artista novo, de uma atriz nova que fazia parte aí, né, desse mundo da celebridade, do mundo de Hollywood. E tem tempo que eu tenho olhado isso, tenho visto isso, e no momento em que começou a ter essa matéria, esse escândalo, Deus começou a trabalhar no meu coração, Deus começou a falar algumas coisas, e eu lembrei dessa história que eu comecei a contar para vocês. Eu lembrei dessa emoção que as pessoas sentiram quando olharam aquela placa de Hollywood, e eu lembrei que eu naquele momento não consegui sentir essa emoção, mas aí agora, depois que aconteceu essas coisas, Deus começou a trabalhar no meu coração, começou a me recordar, me trazer à memória algumas coisas. E aí, o que Deus falou comigo é que Hollywood, na verdade, é um reflexo de um sistema. É o reflexo do mundo onde nós vivemos. E a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 5, 1 João capítulo 5, no verso 19, vai dizer que esse mundo jaz no maligno. A verdade é que esses abusos, essas coisas que aconteceram em Hollywood, esses crimes que aconteceram em Hollywood, na verdade nada mais é do que o reflexo do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos em um sistema, nós vivemos em um mundo corrupto, em um mundo pecaminoso. O mundo em que você e eu vivemos, irmãos, ele
tem um dono, que lá em João capítulo 12 vai dizer que é o príncipe deste século, ou o príncipe desse mundo, que é Satanás. Esse é o mundo que nós vivemos, é o mundo em que o diabo é quem coordena, é o mundo em que o diabo é quem governa, o mundo em que esse sistema, que na verdade Hollywood, ele só expressa ou só reflete um sistema maior que comanda tudo isso. Existe um príncipe, que é Satanás. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Quero falar um pouco daquilo que o Senhor diz na palavra dele. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João capítulo 2, nós vamos ler do verso 15 em diante. Eu queria que todos acompanhassem comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou no celular, mas eu queria também que você deixasse aí aberto, e você continuasse com o texto aberto para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? 1 João capítulo 2, a partir do verso número 15, vamos ler até o verso 17. Amém? Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, e algumas traduções está concupiscências. Na minha, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, está aqui falando desejos. Então vamos lá: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o verso, novamente o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos ou concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós rendemos louvores a Ti, nós rendemos graças ao Senhor. Ó Pai, por mais essa noite, Pai, que o Senhor escolheu que nós estivéssemos aqui, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. O Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de Te adorar, de Te louvar, ó Pai, de ter um momento maravilhoso na Tua presença, em louvores e adorações. Ó Pai, diante do Senhor nós estamos agora, Senhor, porque nós queremos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, e a minha oração, Pai, nesse momento é pedindo ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço que o Teu Espírito, ó Pai, nessa noite, ó Deus, aplique essa mensagem em cada coração, Pai, que o Senhor encontre no nosso coração uma terra fértil, onde essa mensagem vai, ó Deus, brotar, florescer, Senhor, e frutificar, Senhor. Essa é a minha oração, que o Teu Espírito haja no nosso meio, Senhor, nessa noite, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fica com a Bíblia aberta. Amém? Eu quero dar só um breve contexto a essa epístola, a essa carta do apóstolo João. Bom, o autor a gente já sabe, apóstolo João. Amém? E o ano mais ou menos em que essa carta foi escrita foi entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. E aí nos dá a entender que o apóstolo João de fato foi o último apóstolo vivo, o último dos discípulos e apóstolo vivo. Amém? E essa carta ela foi escrita na região da Ásia Menor, algumas igrejas ali da região. Ela não foi especialmente escrita a uma igreja, mas senão aquela região onde existiam várias igrejas. Alguns estudiosos dizem que essa carta foi escrita especialmente para Efésio, para a igreja de Efésios. Mas eu creio que alguns outros estudiosos dizem que não foi só para essa igreja. O apóstolo João escreveu essa epístola também, a primeira, a segunda, a terceira epístola, não só para a igreja de Éfeso, mas também para toda essa região da Ásia Menor. Eu creio nisso. E a intenção, o propósito que o apóstolo João, ele tinha em escrever essa carta, era na verdade alertar o povo. O apóstolo João, ele tinha um coração pastoral, e nós sabemos que ele é o apóstolo do amor. Então, o apóstolo, no seu coração, ele tinha um desejo de alertar o povo, de cuidar do povo, porque naquela região, naquele momento, existiam várias heresias que estavam tentando entrar na igreja. Porque nós sabemos que de uma forma externa, aquela região era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano naquela época era um império que adoravam-se vários deuses. Na verdade, o próprio imperador era adorado como um deus. Então o propósito do apóstolo João,
O propósito do apóstolo João em escrever essas epístolas, na verdade, era para alertar aquele povo, e era uma preocupação que ele tinha para que essas heresias desses falsos mestres, desses falsos cristãos, não entrassem na igreja e corrompesse os cristãos que ali congregavam ou que ali viviam. Então, um dos propósitos do apóstolo João é justamente alertar a igreja e criar uma proteção contra estas heresias. Eu não vou entrar aqui em quais heresias eram, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Eu quero ser muito breve naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Então, um dos propósitos que o apóstolo João escreve essa epístola é justamente para alertar o povo e proteger o povo contra esses falsos mestres e essas falsas heresias. E um outro propósito que o apóstolo João tinha em mente ao escrever essa carta ou essa epístola era justamente porque, como aquela região era dominada pelo Império Romano, na verdade eles adoravam vários deuses. E existia um problema com os cristãos naquela época, porque os cristãos, como nós, ele adora somente a um Deus, amém? Somente a um Deus nós cristãos adoramos. Então naquela época existia uma pressão, existia algo maligno do Império para que os cristãos não adorassem só a um Deus ou só a Cristo, mas adorassem ao Deus deles também. E na medida que esse cristão, esse homem, essa mulher eram pressionados a adorar principalmente o imperador naquela época, e não adorava, existia uma perseguição. Então a igreja naquele momento também passava por um momento de perseguição. Então o apóstolo João, ele queria alertar a igreja, proteger a igreja contra os falsos mestres, contra as heresias, mas também o apóstolo João queria fortalecer a igreja em meio à perseguição que eles passavam. E por isso o apóstolo João, ele escreve essas epístolas, em específico essa que nós estamos lendo, que é de 1 João. Amém? Irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite, porque assim como o apóstolo João, ele tinha em mente em fortalecer aquela igreja, eu oro e peço para que Deus nos fortaleça, porque ao contrário do que muitos pensam agora com esse novo presidente que vai entrar no próximo ano, nós não vivemos em tempos bons. E se nós formos olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para a palavra do Senhor, nós vamos ver que os dias eles cada vez mais vão ser maus. Então nós não vivemos em dias bons e nós vamos chegar a dias piores. Então a minha intenção, assim como o apóstolo João, é de trazer essa força para nós, é de fortalecer a nossa fé. Porque a grande questão nossa aqui, e a grande questão que o apóstolo João tinha aqui em mente era que os cristãos viviam no mundo, mas eles não se corrompiam com o mundo. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. O meu propósito nessa noite é trazer esse significado de viver no mundo, mas não ser corrompido por esse mundo. Porque nós vivemos aqui, principalmente na Bay Area, principalmente nós que vivemos na Califórnia, nós que vivemos próximo a Los Angeles, próximo a Hollywood, a essas celebridades, a esse brilho, ou esse falso brilho, muitas vezes nós podemos ser enganados, ou podemos ser tentados a viver conforme essas pessoas vivem. Porque a verdade é que aquelas pessoas, os cristãos daquela época do apóstolo João, passavam por pressões, mas a verdade é que também nós passamos por pressões. A verdade é que você, como cristão, passa por pressão, e se você não passa, tenha certeza que um dia vai passar. Essa é a nossa realidade. Irmãos, eu gosto muito de muitos pregadores, de muitos pastores, mas eu escolho a dedo os pastores que eu escuto na internet, porque hoje, infelizmente, o que seria para ser bom, que é o YouTube, tem dado voz para muita pessoa ruim. E infelizmente, muitos desses pastores, ou supostos pastores, aí eu falo que são pastores da Temo, né? Porque no Brasil eles falam que é pastor da Shopee, né? Aqui eu falo que é pastor da Temo, né? Porque a Temo aqui é mais conhecida. O Filipão conhece muito bem a Temo. Então a gente tem, infelizmente, esses pastores que ganharam vozes na internet. E muitos desses, o centro da pregação desses pastores ou pseudo-pastores é falar que a nossa vida é um mar de maravilhas. Irmãos, e quando eu leio a Bíblia, e quando principalmente eu vou aqui nos Evangelhos ou no livro de Atos, eu vejo que nós cristãos não vivemos em um parque de diversões. Nós cristãos não vivemos de acordo com esse falso brilho que o mundo oferece.
Nós cristãos não vivemos em uma época ou um momento tão florido como esses pastores floreiam. Não, nós cristãos vivemos em dias difíceis. É verdade que nós passaremos por dias bons, é verdade que nós passaremos por alegrias, mas a vida cristã ela é construída não em um parque de diversões, mas em uma guerra. Nós vivemos em uma guerra. A nossa vida cristã ela é feita, ela se inicia em uma guerra. E nós temos que ter isso em mente, porque assim como aquele povo não passava por dias bons, nós também não passamos. Irmãos, um reflexo disso é se nós, porventura amanhã, sábado, dermos uma volta em São Francisco. Se você for em determinada rua em São Francisco, eu não vou citar o nome da rua, mas se você for em determinada rua em São Francisco, você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. Nós vivemos em uma guerra cultural, em uma guerra ideológica. Nós vivemos de fato em um mundo mau, dominado por algo maligno ou por alguém maligno que é o diabo. Então nós cristãos vivemos nesse mundo, mas nós não nos moldamos a esse mundo. Amém? E o nome da minha mensagem é O Crente e o Mundo. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite. Amém? E se nós formos voltar para a palavra, lá para o verso 15, o apóstolo João vai dizer o seguinte. A parte A do versículo diz: não amem o mundo. Amém? Não amem o mundo. E antes de entrar um pouco nesse versículo, irmãos, eu queria só aqui dar um conceito. Eu queria aqui compartilhar com vocês o que a Bíblia ela fala sobre mundo, sobre essa palavra mundo. Amém? Se nós formos traduzir essa palavra no original grego, chama-se cosmos. É uma palavra grega que, dependendo do contexto do texto, ela traz alguns significados. E aqui eu notei algo interessante. Por exemplo, essa palavra cosmos, ela aparece 185 vezes no Novo Testamento. E é interessante porque dessas 185 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 105 vezes foi João que escreveu. Amém? 78 vezes João escreve essa palavra cosmos, mundo, no quarto evangelho, no evangelho segundo João escreveu. E olha só, 23 vezes o apóstolo João escreve essa palavra mundo, ou cosmos, no grego, nessa epístola que nós lemos. Uma vez na segunda epístola, que é a segunda João, e 3 vezes em Apocalipse. E é como eu falei, essa palavra cosmos, dependendo do contexto do texto, ela nos dá alguns significados. E aqui eu separei 3 significados que são os principais significados que essa palavra nos traz. E é importante nós sabermos esses significados. E o primeiro exemplo, o primeiro significado que essa palavra vai nos trazer é que cosmos ou mundo, na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, ela vai significar o mundo físico, o universo, as coisas criadas, aquilo que Deus criou. Por exemplo, lá em Atos capítulo 17 vai dizer que o Deus que fez o mundo, ou seja, o Deus que fez o cosmos, o Deus que fez essa estrutura física, que lá no Salmos 19 vai dizer que a natureza e as coisas criadas proclamam a glória de Deus. Então, um dos significados dessa palavra cosmos, principalmente no Novo Testamento, é o mundo físico, como nós conhecemos, a criação, aquilo que reflete a glória de Deus. Amém? E uma segunda tradução, um segundo significado para essa palavra cosmos ou mundo é humanidade. Por exemplo, o versículo que todos nós conhecemos de João 3,16, que diz que Deus amou o cosmos, ou seja, Deus amou o mundo. Aqui não está dizendo sobre o mundo físico, ou não está falando sobre um espaço físico, um universo, mas aqui está falando sobre um grupo de pessoas que Deus escolheu salvar. Amém? Aqui está falando de um grupo de pessoas que Deus amou e salvou. Então aqui, essa palavra mundo significa povos, pessoas de todas as raças, de todos os lugares, culturas. Esse também é um dos significados da palavra cosmos ou mundo. E o terceiro significado, que é o que eu quero focar nessa noite, é justamente cosmos como sistema, ou seja, mundo como um sistema corrompido. E era justamente o que o apóstolo João
ele vai citar nesses versículos que nós lemos. Quando o apóstolo João, ele diz aqui, não amem o mundo, ou seja, não amem esse sistema, porque esse sistema é corrompido, porque esse sistema, ele é mundano, ele se opõe aos valores de Deus, esse sistema não tem a ver com Deus, esse sistema na verdade é um sistema pecaminoso, e é justamente o que o apóstolo João vai alertar aquele povo. Olha, não amem esse mundo, não se apeguem a esse mundo, ou seja, não amem esse sistema, não se apeguem a esse sistema, porque isso não pertence a Deus, isso não vem de Deus, porque é um sistema corrompido, é um sistema onde se encontram ideologias, filosofias, ou desejos contrários a Deus. Era o apóstolo João aqui alertando aquele povo a não colocar o seu coração nesse sistema, ou nessas coisas que esse mundo oferece. Porque assim como Hollywood, ele oferece brilho, um falso brilho, ou oferece riquezas, ou oferece fama, esse sistema que nós vivemos também oferece isso para nós. E era isso que o apóstolo João tinha em mente, e era sobre isso que o apóstolo João queria alertar aquele povo. Olha, não amem esse mundo, não amem esse sistema. Embora ele possa oferecer coisas para você, mas são vãs, são coisas que não são de Deus, são coisas que te afastam de Deus. Não amem esse sistema, porque na verdade o que o apóstolo João tinha em mente é que por trás desse sistema existia alguém que comandava, que é Satanás. O apóstolo Paulo mesmo, lá em 2 Coríntios, vai dizer que o Deus desse século, ou seja, o diabo, cegou as mentes dos incrédulos. Satanás, ele comanda esse mundo, irmãos. Satanás, ele comanda esse sistema maligno em que rege esse mundo que vivemos. Ele tem um comandante, que é Satanás. Portanto, é um sistema que se opõe ao reino de Deus. E por isso nós não devemos amar essas coisas que o mundo ou que esse sistema nos oferece. E o apóstolo João, ele é bem enfático. Lá em Efésios capítulo 2, verso 2, diz que o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, esse sistema é regido por um Espírito que opera, e é contra esse sistema que o apóstolo João fortalece o povo naquela época, e é contra esse sistema que nós devemos se opor nesse tempo. Irmãos, é verdade que antigamente aquilo que Satanás fazia era um pouco mais escondido, mas hoje, se nós formos ver vídeos, nós vamos ver que está muito aberto. Satanás, ele não se esconde mais. Antigamente, para que nós soubéssemos que de fato existia um mal ali por trás das coisas, ou de pessoas, ou de instituições, era difícil. Era meio que uma teoria da conspiração, mas hoje não, hoje está visível. Satanás não se esconde mais. O Deus desse século, o Espírito desse século, irmãos, não se esconde mais. Está visível para mim e para você. E é contra esse sistema, contra essa horte maligna, é que nós devemos lutar. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Porque os dias são maus. Portanto, nós devemos estar vigilantes. Irmãos, e agora, sabendo disso, sabendo de como Satanás ele opera, ou quem está por trás desse mundo, ou das coisas desse mundo, como nós devemos viver? Mas a verdade é que eu não vou começar falando de como nós devemos viver. Eu quero começar falando aqui de como nós não devemos viver. Porque a ordem aqui do versículo que o apóstolo João, ele vai trazer para nós primeiro esse, não ame esse sistema. E depois ele vai nos pontuar do que esse sistema é constituído. E para começar, eu não queria falar como nós devemos viver. Eu quero falar como nós primeiro não devemos viver. E o primeiro ponto aqui é que o apóstolo João, ele nos traz uma ordem. Não amem esse mundo. Amém? O primeiro ponto que eu quero que nós entendamos aqui é: nós não devemos amar esse mundo. O nosso coração não tem que pertencer às coisas desse mundo. Embora nós
possamos usufruir de uma vida aqui, nós não devemos ter o nosso coração nessas coisas. E esse é o primeiro ponto que o apóstolo João vai nos dizer: não amem esse mundo. Porque a Bíblia é muito enfática em dizer, em Mateus 6, o próprio Jesus nos diz que nós não temos condições de ter dois senhores. Ou nós vamos servir um e se afastar do outro, ou nós vamos servir o outro e se afastar de um. Ou seja, não é possível que o nosso coração seja dividido em dois senhores. Não é possível que você e eu amemos dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos as coisas de Deus, ou nós amamos o reino de Deus, ou nós amamos o reino do diabo. É difícil, mas é verdade. A Bíblia não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Ou nós servimos a Cristo, irmãos, ou nós servimos ao diabo. Ou Jesus é o nosso Senhor, o nosso supremo Senhor, ou o diabo é o nosso Senhor. E o que o apóstolo João está falando é isso: olha, não ame esse sistema, não ame esse mundo. Olha César aí, não ame, não adore, mas amem a Deus. Porque não é possível que nós amemos a dois senhores. Ou nós amamos ao mundo, ou nós amamos a Deus. Então, como nós não devemos viver, nós não devemos viver com o nosso coração se apegado às coisas desse mundo. Irmãos, e aqui o apóstolo João ele vai citar, ele vai mostrar 3 pontos de como esse mundo é constituído. Amém? E o primeiro ponto que o apóstolo João nos ensina a não viver é segundo os desejos da carne. Amém? Talvez na sua tradução está concupiscências da carne. E o que seria isso? Desejos da carne. São tentações, irmãos, que nos atacam de dentro para fora. Na verdade, nós temos 3 inimigos. O homem ele tem 3 inimigos: Satanás, a carne e o mundo. E um desses inimigos é justamente esses desejos carnais que existem dentro do homem. São tentações, desejos promíscuos que atacam de dentro para fora. É o que em Gálatas 5 vai dizer que é imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeira, orgias. Essas são as obras da carne. Esses são os desejos da carne. E tem uma definição legal aqui que eu achei interessante, de Augusto Nicodemos, um pastor brasileiro, que diz o seguinte: ele se refere a esse desejo da carne como desejos impuros, que inclui todos os pensamentos, palavras e ações não puros: fornicação, adultério, estupro, sodomia e demais desejos não naturais. Todos os prazeres sensuais da vida que gratificam a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Esses são os desejos da carne. O que o apóstolo João está falando aqui: olha, não amem o mundo, porque o mundo ele anda segundo esses desejos imorais é que esse mundo anda. O que o apóstolo João está falando aqui para nós é isso: tome cuidado com onde está o coração de vocês, porque se o seu coração estiver nesse mundo, esse mundo ele é regido por esses desejos. E nós que somos cristãos, e nós que somos crentes, irmãos, nós não podemos ser direcionados por esses desejos, porque na verdade, do contrário disso, nós temos que ser direcionados pelo fruto do Espírito. E aí o apóstolo João alertava sobre isso, sobre essa vida hedonista. O que significa isso? Hedonismo, irmão, significa um desejo desenfreado por satisfações físicas, paixões físicas, emocionais, uma maneira descontrolada de saciar ou de buscar o prazer. A verdade é que se nós olharmos para o mundo hoje, a verdade é que se nós olharmos para a sociedade em que nós vivemos hoje, nós vamos viver isso. Nós vamos ver valores distorcidos. Nós vamos ver valores que em outro momento eram excelentes ou eram respeitados. Hoje nós vamos ver que não existe mais isso. Porque hoje nós vamos ver essa busca por uma sexualidade distorcida, essa busca, irmãos, por algo que não é de Deus. Por exemplo, o sexo fora do casamento.
Deus ele cria o sexo para glória dele, como um presente que entrega aos filhos que se dão em casamento. Mas hoje esses valores mundanos, os valores que esse sistema prega para nós, diz que é tudo bem você transar antes do casamento. Mas esses são os valores, irmãos, que os desejos carnais nos traz. Esses são os valores que não são valores de Deus. Esses não são os valores que são os valores do Senhor. Na verdade, esses são os valores desse sistema, do príncipe dessa época, do príncipe desse mundo que é Satanás. E infelizmente muitos têm se deixado, irmãos, levar por isso. Porque o que nós mais vemos é essa indústria do entretenimento. Por exemplo, os filmes que Hollywood produz, as séries que nós vemos aí, são promíscuas, com cenas de sexo ilícitos, com cenas promíscuas de roubo, de mentiras. É o que nós vemos, porque por onde quer que nós andamos, nós vamos ver esse sistema tentando nos pressionar, talvez a não praticar isso, mas a aceitar que é pecado do mesmo jeito, irmãos. Talvez você não aceite um determinado pecado ou uma determinada atitude, ou melhor, talvez você não pratique uma determinada atitude ou um determinado pecado, mas talvez você aceita. E é claro que a prática ela leva a consequências, mas o fato de você simplesmente aceitar e não se opor a isso, não colocar os seus valores de crente na frente, irmãos, você está sendo conivente, você está pecando. E você está dando um sinal que você não ama a Deus, que você ama o mundo. E nós vemos hoje uma sociedade caída, irmãos, onde isso cada vez mais tem se tornado normal. O famoso não tem nada a ver. E o apóstolo João, ele conduzia ou ele escrevia essa igreja porque aquilo estava querendo entrar também na igreja. E hoje nós vemos a mesma forma. Hoje nós vemos igrejas inclusivas, que aceitam tudo. Hoje nós vemos pastores que há muito tempo atrás foram homens de Deus, mas que se deixaram levar pelo espírito dessa época e se corromperam, e pessoas se corromperam junto. Esse é o tempo que nós vivemos, esse é o mundo que nós vivemos. E o que o apóstolo João vai dizer é que esse mundo ele é levado por esses desejos carnais, e que nós não podemos de forma alguma ser levados por isso, porque isso no final leva à destruição. Por exemplo, o rei Davi, irmãos, todos nós conhecemos a história do rei Davi. Ao ver aquela mulher tomando banho, ele foi tentado por esses desejos carnais e ele caiu em tentação. E não somente isso, ele levou à morte a um outro homem que era o esposo dessa mulher, justamente porque ele não resistiu à tentação, a esses desejos, a esses impulsos carnais. Irmãos, nós devemos viver posicionados com os nossos valores. Nós devemos viver posicionados na palavra do Senhor. Nós não devemos e não podemos ceder a essas tentações. Por isso Deus nos convida nessa noite a que nós possamos nos perguntar se tem alguma área da nossa vida que nós temos permitido com que essas coisas tenham entrado. Como disse, talvez não por um ato pecaminoso, mas pelo ato de aceitar determinada coisa ou determinada prática pecaminosa. Deus nos convida a olharmos para nós e fazermos uma autoanálise. Amém? Irmãos, outro ponto que o apóstolo João ele vai nos trazer, ainda no verso 16, ele fala dos desejos da carne, mas também ele fala dos desejos dos olhos. Irmãos, e em uma explicação simples, os desejos dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, é o desejo de possuir aquilo que vemos. É interessante porque se o desejo carnal, ele vem de dentro para fora, da raiz pecaminosa, o desejo dos olhos, ele vem de fora para dentro.
desejo carnal é de dentro para fora, mas o desejo dos olhos é de fora para dentro. É aquela tentação em possuir algo que não é meu. O rei Davi é um exemplo disso, mas Eva, se nós formos também para a história de Eva, irmãos, Eva é um exemplo disso. Porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, vai dizer que a Eva, ao ver a árvore, olha só, ela viu que era boa para comer, vírgula, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E aí então ela comeu. Aquilo que trouxe tentação a ela diante dos olhos, ela cedeu a essa tentação, comeu o fruto, e aí nós já sabemos a história, ofereceu para Adão, Adão comeu, o pecado entrou na humanidade, e hoje todos nós vivemos à sombra desse pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva. E hoje, irmãos, o que nós vemos é essa sociedade consumista. Hoje nós vemos lojas, e é interessante nós falarmos disso, porque nós vivemos em um país consumista, onde propagandas e propagandas nos oferecem aquilo que os nossos olhos podem comprar, onde filmes, onde redes sociais nos oferecem coisas que nós podemos ter, ou supostamente podemos ter. Nós vivemos também nessa época sobre esse domínio da cobiça, do materialismo, da insatisfação. Irmãos, nunca se viu uma época onde pessoas são insatisfeitas e tendo tudo. Nós vivemos em uma época de insatisfação tendo tudo. Quantas pessoas que nós conhecemos aqui que são insatisfeitas, tendo carro, tendo um telefone, um iPhone, morando nos Estados Unidos, quando na verdade muitas pessoas no Brasil queriam estar aqui. Quantos de nós temos essa experiência? Talvez nós mesmos somos insatisfeitos com a vida, porque muitas vezes nós olhamos a grama do vizinho e achamos mais verde do que a nossa. Porque muitas vezes nós olhamos os stories do amigo na praia curtindo e achamos que a vida dele é melhor do que a nossa, aí nós cobiçamos aquela vida para nós. É assim que o diabo age, irmãos, é lançando essas coisas para que nós caiamos diante daquilo que nós vemos. Esse é o desejo dos olhos. E o último exemplo que o apóstolo João vai nos dar aqui é sobre a soberba da vida. Nós não devemos viver segundo o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. O que seria essa soberba da vida? Muito fácil, é o orgulho, é a autossuficiência, é o desejo de exaltação pessoal, é o desejo de se exaltar acima dos outros, é o desejo de ser visto, é o desejo por holofotes. E nós vemos isso hoje na sociedade. A sociedade, ela nos diz que nós temos que fazer o nosso próprio caminho, que nós temos o controle da nossa vida, que nós somos capazes, que nós não dependemos de ninguém. Irmãos, mas para essa sociedade isso funciona, mas para mim e para você não, porque nós somos dependentes de Deus. E é contra isso que o apóstolo João, ele alerta aquela igreja: olha, vocês são dependentes do Senhor, não de si próprio. E nós vemos isso hoje em dia. Nós vemos essa competitividade, irmãos, na sociedade, em companhias, entre amigos, entre pessoas, um querendo ser melhor do que o outro, e para conseguir ser melhor do que o outro, muitas vezes tem que puxar o tapete do amigo. Mas muitas vezes nós vemos isso na igreja. Irmãos, muitas vezes nós vemos isso na igreja. Um querendo ser melhor do que o outro. Ah, porque o fulano canta bem, eu quero cantar bem também. Ah, porque fulano faz isso, eu quero fazer também. Irmãos, a igreja ela é municiada com dons espirituais. E os dons que Deus distribui à igreja não é simplesmente para uma pessoa se vangloriar, mas é para servir a igreja. Se você tem um dom da parte do Senhor, o seu dever agora é usar esse dom para servir a igreja. Caso contrário, irmãos, você não está cumprindo o propósito do Senhor. Se Deus te deu graça para cantar, para tocar, para pregar, não é para que você se pense que é melhor do que os outros. Não, mas é para que você sirva o seu irmão com o dom que Deus te deu. Não há competitividade entre nós. Não deve haver competitividade entre nós, irmãos. Na verdade, nós
servindo um ao outro com aquilo que o Pai, o nosso Pai, nos deu. E a soberba da vida, ela é justamente ao contrário. Ela nos diz que nós temos que ser melhor do que os outros, custe o que custar. E é contra isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele alertava aquela igreja. Irmãos, e diante disso, eu falei aqui um pouco sobre como nós não devemos viver. O apóstolo João, ele é bem enfático em dizer que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo carrega tudo isso: desejos da carne, dos olhos, soberba da vida. Mas a pergunta é, então, como nós devemos viver? Diante dessas verdades, diante desse entendimento de que esse mundo é regido por um sistema, e esse sistema quem rege é o diabo, é as hostes do mal, é o que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, os príncipes das potestades do ar. Como viver? Pedro, mas como eu vou viver nesse mundo corrompido sem se corromper? Como eu vou viver nessa sociedade corrompida sem me sujar? Irmãos, a verdade é que a palavra do Senhor, ela nos traz algumas verdades de como nós devemos viver nesse mundo. E a primeira verdade que a palavra do Senhor nos diz é que nós devemos amar a Deus. Esse é o maior mandamento. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E o principal, o primeiro principal é: ame a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, essa é a parte mais importante. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, ainda que esse falso brilho desse sistema possa tentar vir sobre mim, não vai ser forte o suficiente para me fazer cair, porque o meu amor, ele está direcionado a Deus. Nós temos que amar ao Senhor, nós temos que amar a palavra do Senhor, nós temos que amar a Deus, porque se nós realmente estivermos com o nosso coração em Deus, em amores por Deus, irmãos, nós podemos até ser tentados. A Bíblia fala que nós seremos tentados, mas nós não cairemos em tentação, porque o nosso amor por Deus é maior. O nosso desejo, irmãos, de não errar, de não pecar é muito maior, porque eu amo a Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. Nosso entendimento tem que ser que nós devemos amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Porque quando eu tenho esse entendimento, irmãos, o pecado ele pode até aparecer na minha porta, ele pode até bater na minha porta, ele pode até vir sobre mim, mas eu não cairei, porque o meu amor por Deus, o meu temor em não pecar contra o meu Senhor e meu Pai é muito maior. A minha gratidão, a minha alegria por aquilo que Deus fez por mim, de ter entregado o teu Filho Jesus por mim, é muito maior do que o que esse sistema, esse mundo pode me oferecer. Quando o meu coração estiver nisso, pode vir qualquer tentação, seja dinheiro, seja sexo, seja qualquer coisa que o mundo ofereça, eu não vou cair, porque eu tenho um coração em Deus, grato a Deus. Irmãos, e como refletir esse amor? Já estou terminando. Como refletir esse amor? Porque o amor para com Deus, irmãos, não é só algo que eu falo que eu tenho. Eu amo a Deus. Porque é muito vazio, é muito superficial você simplesmente dizer, ou eu simplesmente dizer, eu amo a Deus. Esse amor, quando de verdade ele toma o nosso coração, é um amor que é demonstrado. Eu amo a Deus, mas eu demonstro que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu mostro que eu amo a Deus. E a primeira consequência de amar a Deus é justamente viver ao oposto do que a sociedade vive. É viver não conformados com esse mundo. Irmãos, é viver não conformados com esse sistema. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos andar conformados com o mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da mente a cada dia. Quando eu falo que eu amo a Deus, eu demonstro através da minha não conformidade
conformidade com esse mundo, da minha não aceitação a esse sistema pecaminoso. Quando eu falo que amo a Deus, irmãos, eu demonstro na minha separação, ou seja, na minha santidade. Nós fomos chamados para ser um povo santo, separados, irmãos. Nós fomos chamados para não sermos conformados a esse sistema, a esse mundo. Nós somos chamados para ser homens e mulheres santos, separados, que vivem nesse mundo, mas que não são desse mundo. Você e eu somos chamados a essa vida de santidade. Inclusive a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E outro resultado desse amor, irmãos, é o que Mateus 5, 13, 16, Jesus vai falar, que nós devemos ser sal da terra. Se por um lado, o fato de eu não ser conformado com esse mundo, buscar a santidade, é algo interno, é algo que acontece dentro de mim. Agora, o que Jesus nos chama a ser, que é sal da terra, é o resultado dessa mudança e transformação que existe dentro de mim, agora externizada. E aí Jesus lá em Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16, vai dizer que nós devemos ser sal da terra. Irmãos, o povo de Deus, a igreja do Senhor, ele é um povo posicionado. Os homens e mulheres que amam a Deus são homens e mulheres posicionados. Nós somos sal da terra. E o sal, irmãos, nós sabemos que ele tem duas propriedades: é preservar e dar sabor. Somos nós, é eu e você, irmãos, que preservamos a moralidade da palavra, do reino de Deus. É nós que preservamos, irmãos, a santidade. Somos nós que somos diferentes, contraculturais, diferentes dessa cultura, porque nós continuamos posicionados naquilo que a palavra do Senhor diz, para que nós sejamos sal da terra, aquele que preserva, mas também dá o sabor, e na medida correta. Como nós devemos viver então? Não conformados, santos, sal da terra, mas também na continuação do versículo, do capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, luz do mundo. Irmãos, nós devemos refletir a luz de Cristo. João vai dizer que Jesus é a luz verdadeira. E nós, como seguidores de Cristo, nós devemos refletir essa luz verdadeira em um mundo cheio de brilhos falsos. Você e eu portamos uma luz verdadeira que é capaz de dissipar toda treva, irmão. Nós portamos essa luz que é Cristo. Nós portamos esse bom tesouro que é Cristo. E essa luz, ela não pode ser escondida. Essa luz, ela não pode ser guardada, irmãos. Essa luz, ela não é só para nós. Esse tesouro, ele não é só para nós. Ele é para ser compartilhado. Esse mundo precisa que nós compartilhemos de Cristo. E nós fomos chamados para isso, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, porque nós perseveramos em santidade. Nós temos o que uma sociedade corrompida necessita, que é Cristo, o único caminho, verdade e vida, aquele que pode transformar. Nós temos o que pessoas, irmãos, necessitam, pessoas caídas necessitam, que é o poder do Evangelho, esse mesmo poder que te alcançou, nós temos. E isso não deve ser escondido, isso deve ser compartilhado, porque como nós devemos viver? Compartilhando, irmãos, e testemunhando no mundo. Nós fomos chamados, nós fomos comissionados. Nós muitas vezes pensamos que o ato de evangelizar é só para missionários. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós somos missionários. Tem uma frase que eu gosto muito de Spurgeon, que ele diz que todos nós somos missionários ou nós somos impostores. Ele comentava o capítulo 28 de Mateus, quando Jesus diz: ide. E não só isso, o
capítulo 1 de Atos, verso 8, Jesus, ele vai falar a mesma coisa, ele vai comissionar nós cristãos a sermos testemunhas até os confins da terra. Você e eu somos chamados a testemunhar e a evangelizar, seja localmente, seja universalmente. E hoje nós não temos desculpa, nós temos redes sociais, nós temos meios para que isso aconteça. Nós somos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós fomos chamados para testemunhar, irmãos, e evangelizar. É assim que nós devemos viver. Aqueles que não amam o mundo, mas que amam a Deus, vivem assim. Nós devemos viver assim. Nós demonstramos que amamos a Deus a partir do momento em que nós entendemos qual é a nossa missão nessa terra, nesse mundo. Porque na verdade, irmãos, o próprio Jesus, ele orou por mim e por você. E a oração que Jesus fez, eu não vou ler, mas a oração que Jesus fez lá em João capítulo 17, dos versos 15 ao 20, depois você pode ler em casa. É Jesus rogando ao Pai para que não nos tire do mundo. Irmãos, Jesus ele orou por mim e por você. A palavra diz que Jesus orou pelos discípulos, mas nos versículos posteriores vai dizer que e também por todos aqueles que vierem a crer. Jesus orou por mim e por você, irmãos. A oração de Jesus não foi para que nós fôssemos tirados do mundo. A oração de Jesus foi para mim e para você, que mesmo estando no mundo, que essa maldade no mundo não viesse até nós. E como resultado disso, irmãos, Jesus ele foi, mas ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Portanto, você e eu, nós temos a Cristo, que continua intercedendo por nós. Hebreus vai falar que Jesus ele intercede por nós, mas não somente isso, Jesus ele também deixa o Consolador, é aquele que vai nos fortalecer, nos direcionar, mesmo nós estando aqui no mundo. Portanto, o que eu quero dizer é que, se porventura você passar por algum momento difícil, de pressão, de tentação, recorde que Jesus já orou por você. Jesus orou para que todo mal não viesse sobre você. Mas não somente isso, se você passar por momentos de dificuldades, momentos de pressões, momentos de tentações, recorde que Jesus ele continua orando por você. Mas também recorde que Jesus deixou o Espírito Santo para te direcionar. Você não está só nesse mundo mau. Jesus é contigo, o Espírito Santo é contigo, irmãos. Fica de pé, por favor. O apóstolo João ele vai nos ensinar como não viver. A palavra do Senhor nos diz e nos ensina como viver nesse mundo. E no verso 17, para terminar, no verso 17 do capítulo 2 de 1 João, João ele vai nos lembrar que tudo passa, irmãos. Governantes vão passar, políticos vão passar, sistemas de governo vão passar, reinos vão passar, celebridades vão passar, grandes nomes que o mundo venera vão passar, governantes bons ou maus vão passar, irmãos. Tudo passa. Mas o João ele continua, porque nos dá esperança de saber, irmãos, que em meio a tudo isso existe algo ou alguém que jamais passará. E nós devemos viver nesse mundo mal com essa esperança no coração, que há apenas um que vai reinar eternamente. Irmãos, há apenas um que vai reinar eternamente, que é Jesus Cristo.
essa é a esperança do meu e do seu coração. Que embora dias sejam maus, embora nós vivemos em meio a sistemas malignos, tudo isso vai passar, mas só um não vai passar, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. A nossa rocha inabalável, mesmo ontem, hoje e que será eternamente. Nós devemos nos render a Cristo. Nós devemos nos render a essa verdade de que Jesus vive eternamente, irmãos. E que sim, Jesus vai voltar para nos buscar. Mas hoje Ele já está conosco. Feche seus olhos. Vamos orar. Amém, Senhor. Pai querido, eu oro ao Senhor, Pai. Senhor, eu quero orar por cada um, Senhor, dos meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui, ó Deus. Pai, o Teu Espírito me mostra que tem pessoas, ó Deus, que estão passando por pressões, ó Pai, tentações, nesse momento. Ó Deus, eu intercedo, Pai, por essa pessoa e peço ao Senhor que o Senhor fortaleça a mente e o coração, ó Pai. Tua palavra diz que nenhuma tentação é maior do que nós podemos suportar, porque o Senhor nos dá o escape. Tua palavra diz que nós não estamos só. O Senhor está conosco, o Teu Espírito está conosco, e por isso eu oro por essa pessoa e peço que o Senhor fortaleça a mente dessa pessoa. Fortaleça o coração, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai. Que nenhuma pressão desse mundo, ó Pai, venha sobre a vida dela, Pai. Venha fazer com que ela caia, não, mas que o Senhor fortaleça ela nos Teus caminhos, ó Deus. No nome de Jesus. Ó Deus, da mesma forma eu oro, Pai, por cada um de nós que estamos aqui presentes, dos meus irmãos e irmãs. Eu peço ao Senhor que mesmo, ó Pai, diante de dias maus, ó Pai, nós possamos ficar firmes, ó Pai, de pé, posicionados como sal da terra, como luz do mundo, ó Pai, como homens e mulheres santos, apartados para o Senhor, ó Pai, e cumprindo com a missão que o Senhor nos deu de testemunhar e evangelizar, ó Pai. Eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor nos revista, ó Deus, com o Teu Espírito, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Ó Pai, nos revista com o Teu Espírito, ó Pai. Nos fortaleça, Senhor, na caminhada. Oh, Senhor Jesus, renove as nossas forças, ó Pai. Renove, Senhor, a nós. Nos faça firmes e fortes, ó Pai. Posicionados nos valores, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que nós permanecemos firmes, olhando para o Senhor, que é o nosso alvo, Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus eu clamo e oro e peço, Pai, ao Senhor. Amém, Senhor. E amém. Amém, pastor. No mundo tereis aflições, amém? Mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. A verdade é que se a gente está muito confortável nesse mundo, tem alguma coisa errada com a gente. Está muito confortável, você tem que perguntar: Senhor, sonda meu coração. Porque Deus não está te preparando para esse mundo, mas por aquele que virá um dia ser restaurado por Ele. Esse mundo não pode encaixar com o seu estilo de vida. Tem que ter um incômodo aí dentro, que tem algo errado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos despeça em paz, continue falando com a gente durante esses dias, e tenho certeza que Deus falou conosco essa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, amém? Deus abençoe. Tem cantina, tá bom? Se você for estar um tempo, a gente vai ficar aqui um pouco hoje, preparando para amanhã, e aqueles que puderem me ajudar aí fala com o irmão Nilson aí, tá bom? Ele vai ajudar vocês aí. Mas tem cantina agora.